Bom dia, Sheila. Tudo bem? É, Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu primeiro fico contente em ver uma enorme parte da turma aqui em plena segunda-feira de manhã, 8h15 da manhã, né? Firme e forte para começar mais uma semana. Isso é ótimo, isso demonstra que vocês querem crescer, querem ser cada vez melhores. Isso é muito bom. Bom dia, Bruno, tudo bem? É, Então, hoje a gente vai continuar lá com o assunto que a gente começou semana passada, que é a introdução à análise ambiental. Eu já comentei com vocês lá na primeira aula, a aula de apresentação, que é assim, análise ambiental, então a gente tem que entender sobre poluição, os poluentes, o comportamento desses poluentes em cada compartimento ambiental, ar, água e solo. Tem ainda o som, né? A gente até poderia falar do som. Mas a gente tem que entender o que cada poluente faz. A partir disso, o especialista em análise ambiental, ele vai pegar amostras do meio ambiente e levar para o laboratório e analisar. A gente vai ver durante o semestre inteiro que tem algumas amostras que a gente pode fazer a campo, analisar a campo, etc. Mas a gente vai levar para o laboratório e analisar. Com a análise, a gente vai fazer um laudo. Qual que é a grande questão aí? Eu tenho que comparar com alguma coisa. Eu tenho que comparar com alguma coisa. Com o que eu vou comparar? Hoje a gente tem algo muito sério, muito firme, muito correto, seguro para comparar, que é a legislação. Então, quando a gente trabalha com análise ambiental, a gente tem que conhecer a legislação. É a mesma coisa de análises clínicas. Ah, mas análises clínicas não tem legislação. Não, não tem legislação. Mas análises clínicas têm padrões de comparação. Então, você faz um exame de sangue, por exemplo, lá, um hemograma, tem cada item do hemograma, tem o resultado e tem um padrão com o qual você compara. Se está abaixo ou acima do padrão, o que significa isto? Se está dentro do padrão, mas está mais perto do limite superior, mais perto do limite inferior. Então, você pode dizer assim, tal característica está mais perto do limite superior. Opa, temos que monitorar esta característica. Porque se ela crescer ao longo do tempo, isso pode significar algum problema fisiológico na pessoa. E na análise ambiental, a gente também tem padrões. Esse padrão é a legislação. Então, a legislação vem para dizer exatamente o que pode e o que não pode fazer sobre meio ambiente. Mas a legislação, vocês vão ver, a gente vai explicar ao longo de todas as aulas, porque a gente sempre vai ver legislação. A legislação, ela não é feita assim na louca. Ela não é feita na louca. Assim, por exemplo, quando eu digo que eu só posso ter no solo tantos ppm, né, miligrama por quilograma de chumbo. Né? Da onde que eles tiraram esse número assim? Do nada? Do além, do aquém, do onde vive os mortos? Não. Eles tiraram isso de muita análise, muita experimentação. Tá? Então, quando a gente fala assim, olha, você tem que seguir a legislação para a poluição da água, pode tanto. Este número não é um número mágico. Este número, ele é reflexo de uma série de experimentos com uma série de organismos naquele ambiente, naquele compartimento ambiental, no caso água, solo, ar e assim por diante, tá? Mas essa é a base. A gente faz toda análise ambiental para saber basicamente duas coisas, né? Está dentro ou está fora da legislação? Precisa ou não precisa fazer alguma coisa? Professor, pode acontecer de algumas vezes ter um produto tóxico na água e a gente não precisar fazer nada? Pode, quando ele está abaixo da legislação. Isso significa que para uma série de organismos estudados anteriormente, aquela concentração daquele elemento naquele ambiente não faz danos significativos. Ah, mas pode fazer um dano para uma pessoa?
para um organismo, até pode, mas para o conjunto de organismos, para o ecossistema, aquilo não faz danos significativos. E um dos papéis de quem faz análise ambiental, eu já disse para vocês, e repito, vocês não é só pegar a amostra para o laboratório e analisar. Vocês têm que fazer, ir atrás do que significa aquele número encontrado. E esse é um dos papéis. Fazer um laudo que mostre o que tem que ser feito a partir daquele momento. Inclusive, vocês podem trabalhar até nessas ações pós-monitoramento, né, que a gente vai conversar durante o semestre também. Então, assim, é muito importante que a gente conheça a legislação. O problema é, o que é legislação? Né? Meu filho faz direito? Ele sabe. Se eu perguntar para ele o que é a Constituição, o que é uma lei ordinária, o que é uma portaria, sei lá o quê, ele vai saber. Ele estuda isso. E o foco dele é só a legislação. Mas todas as outras profissões também têm que seguir legislação, só que muitas vezes a gente não sabe o que é essa legislação. No que eu vou dar prioridade? Por exemplo, tem uma lei em Curitiba que fala sobre poluição do solo. Tem uma lei federal que fala sobre poluição do solo. Qual vai ser a minha prioridade? Ah, Curitiba, porque é aqui que eu moro, aqui que é a atividade? Não sei. Esse que é o problema. Muitas vezes a gente não sabe interpretar a legislação. Qual é a lei mais importante? Qual é o tipo de ato normativo mais importante? Aquele que eu tenho que seguir. Qual é a base de todos os outros? Qual é a diferença entre os diferentes atos normativos? Muitas vezes a gente não sabe. E daí a gente se embanana. Ah, mas isso eu deixo com o advogado. Não, se for algo mais complexo e tudo mais, deixo com o advogado. Mas se for algo dentro da nossa área de trabalho, a gente tem que começar a prestar atenção. Então, hoje a gente vai falar do que é legislação e vamos terminar falando um pouco de legislação ambiental. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é legislação. Como funciona a legislação? No que é baseada? Ah, o deputado teve uma ideia, e algumas vezes dá impressão nisso, né? Tem umas leis assim meio sei lá, entende? Meio malucas, né? E dá assim na louca. Tem a famosa lei que não pega. Eu sou a favor, não. Eu sou contra a lei que não pega. A partir do momento que existe uma lei, a lei tem que ser seguida. Se você não concorda com a lei, então aqui no Brasil nós temos vários instrumentos democráticos onde você pode fazer um movimento para que aquela lei seja modificada ou seja revogada. Isso já aconteceu antes, muitas vezes. Agora, enquanto a lei está em vigência, enquanto ela está em vigor, por mais que eu não concorde com a lei, eu tenho que seguir a lei. Senão eu estou de forma ilegal. Algumas vezes é difícil seguir a lei, por uma série de coisas, por coisas técnicas, por coisas financeiras, econômicas, algumas vezes é difícil seguir a lei, mas a gente tem que tentar ao máximo. Isso que a gente tem que começar a prestar atenção, não só aqui no assunto análise ambiental, ou mesmo biomedicina como um todo, né? Biomedicina tem uma série de leis também. Então, atos normativos. Eles podem não valer para outras profissões, mas valem para a biomedicina. Por exemplo, um código de ética. Um código de ética dentro da biomedicina, ele tem quase que o poder de lei, mas para os biomédicos. O biomédico tem que seguir aquele código de ética. Então, ele é um ato normativo. É um tipo de lei, entre aspas, digamos assim. Então, gente, nós seguimos leis o tempo todo. Eu pego meu carro, vou para Unandrade. Eu tenho que andar pelo lado direito da rua. É uma lei. Eu tenho que dar sinal quando eu vou virar.
apesar que a maioria dos curitibanos não faz isso, né? Eu sou curitibano, tá? Nascido e crescido aqui. E vou ser morrido aqui também, com certeza. Mas eu tenho que dar sinal com antecedência, né? Eu tenho, quando o sinaleiro dá sinal vermelho, eu tenho que parar. Quando ele dá sinal verde, eu posso andar. Isso tudo são leis. Eu tenho que usar cinto de segurança. Isso é uma lei. Então, basicamente, tudo que eu vou fazer, ó, eu não posso entrar numa loja com uma arma e dar o tiro numa pessoa e roubar alguma coisa. Isso é contra a lei. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, absolutamente tudo, é regulado, tá? Tudo tem uma legislação, tudo tem um ato normativo. E a gente precisa saber esses atos normativos, o que são, como funcionam, etc. Tá? Depois que a gente pega as coisas, a gente começa a entender melhor, mesmo porque como o mundo é, né? Como o mundo funciona. Daí a gente tem que seguir a legislação. Alguns países têm um tipo de legislação, outros têm outro tipo de legislação. Alguns são mais permissíveis para algumas coisas, outros são menos permissíveis. Né? Alguns países, por exemplo, liberam o aborto, outros países são terminantemente contra o aborto. A legislação, ela vem muito dos costumes, valores, da moral daquele país. Né? Eu estava falando para vocês das leis que não pegam. Quando surgiu o Código de Trânsito, o atual Código de Trânsito, uns 20 e poucos anos atrás, nem me lembro quando foi, o atual Código de Trânsito, foi obrigatório ter em cada carro um kit de primeiros socorros. Eu tinha, era obrigatório, um kit de primeiros socorros. Mas caiu aquilo. Por quê? Ninguém comprava o kit de primeiros socorros. Eu fui um dos idiotas que comprou o kit de primeiros socorros. Só que aquele kit não servia para nada. Então ele tinha umas gases, algodão, ele tinha uma tesoura, mas tinha que ser tesoura pequena e de ponta arredondada, não podia ser tesoura grande, então o pessoal colocava aquelas tesouras de pré-primário, sabe, de jardim de infância, que daí você ia cortar gás, ia cortar faixa com aquilo, não cortava, porque não tinha fio, não era feito para aquela função e etc. E daí eu me lembro que um dos autores do Código de Trânsito foi dar uma entrevista e ele falou assim, é uma lei que não pegou. Então eles iam revogar. E revogaram. Hoje não é obrigatório ter o kit de primeiros socorros. Mesmo porque fica entre nós, né? Se você não for profissional da saúde, o ideal é que você não faça nada. Espere um profissional da saúde chegar e faça as atitudes corretas, senão você pode até piorar a situação da pessoa. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nas leis, prestar atenção em como elas funcionam, como elas nos cobram e assim por diante. Por isso, a gente vai ter uma aula hoje de introdução à legislação, principalmente a legislação ambiental. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês da nossa aula. Daqui a pouco vocês devem estar vendo. Eu acho que vocês já estão vendo. Deixa eu pegar só minha caneta aqui. Então, hoje, já estamos na semana 3, parece que foi ontem que a gente começou introdução à análise ambiental, mais especificamente legislação ambiental. Pessoal, quando a gente fala de legislação ambiental, a gente tem que falar de direito ambiental, né? O meu filho está fazendo direito, vai para o 5º período, ainda não teve direito ambiental. Mas quando a gente fala em alguma área do direito, a gente fala do conjunto de princípios e normas que são sistematizados para disciplinar o comportamento humano, objetivando, no nosso caso,
proteger o meio ambiente. O que é isso? Então, o direito, como um todo, é um conjunto de princípios e normas feitas para mostrar como você deve se comportar. Então, eu acho que alguém está querendo entrar, né? A Larissa. Vamos voltar para a nossa aula. Então, quando eu falo do direito como um todo, eu estou falando o seguinte, olha, aqui são todas as legislações, como você deve se comportar, etc, etc. Tem o direito esportivo, que regula a atividade esportiva. Tem o direito da saúde, que regula tudo ligado à área da saúde. Tem o direito econômico, o direito de empresas, tem o direito militar, que regula a atividade militar, e assim por diante. Então, o grande direito, digamos assim, é aquilo que vai regular todo o comportamento humano. Ele é subdividido, eu acho que são 34 áreas do direito, alguma coisa assim, 35 áreas do direito diferentes. Tem o direito civil, tem o direito penal, tem um monte de coisa diferente. E uma das áreas do direito que aqui nos interessa é o direito ambiental. Então, o direito ambiental é constituído por princípios, por normas, por atos que vão fazer com que todas as pessoas, nos assuntos relacionados ao meio ambiente, se comportem de uma maneira. Então, o direito penal aqui no Brasil são as ideias, princípios, são as normas, atos normativos, leis, que são feitas para que todos nós possamos nos comportar de tal modo a provocar cada vez menos impacto ambiental. Isso é o direito ambiental. E como todas as áreas do direito, o direito ambiental, ele tem 4 partes básicas: os princípios, a legislação, a doutrina e a jurisprudência. Vamos explicar essas 4 aqui. Vamos começar com doutrina. Vocês já pegaram uma lei qualquer para ler? Peguem, gente. Peguem, por exemplo, a resolução do Conselho de Biomedicina, que regula a profissão do biomédico. Pegue lá. Algumas vezes é difícil até de entender. Algumas vezes é mais fácil, ela é muito bem escrita. Mas algumas vezes é difícil. Outra coisa, quando você lê, você interpreta de um jeito, porque são palavras escritas. Quando o outro lê, ele pode interpretar de outro jeito. É como um livro. Você lê um romance, por exemplo, e você sente um certo tipo de sentimento. Você adquire um certo tipo de sentimento. Outro vai ler o mesmo romance e vai ter outro sentimento. Uma obra de arte, por exemplo, eu gosto muito de pintura, de quadros, né? E eu gosto de várias escolas diferentes. Eu me lembro uma vez que eu fui no Museu de Van Gogh, lá na Holanda, e tinha um quadro que eu adorava, eu sempre via e tal, nos livros, etc. E eu estava vendo pessoalmente aquele quadro. Tinha um banquinho na frente do quadro, eu sentei e fiquei admirando. Ah, tem gente que olhando aquele quadro, eu faço uma foto melhor do que isso. Então, cada um pode interpretar aquilo de uma forma diferente. Então, a doutrina vem para homogeneizar essa interpretação. Então, um jurista, um advogado muito experiente, muito famoso, preparado para isso, ele vai lá e escreve um livro. Olha, sobre a Constituição brasileira, você deve interpretar tal artigo de tal maneira. O que significa tal artigo? Significa isso, isso e aquilo. O Alexandre de Moraes, por exemplo, do Supremo, é um grande doutrinador da Constituição. Ele já escreveu vários livros sobre a Constituição. E as interpretações dele são usadas em tribunais. O Michel Temer, ex-presidente do Brasil, também foi um dos maiores doutrinadores da Constituição brasileira. O livro do Michel Temer já teve umas 50 edições.
deve ter vendido mais de 100 mil cópias já. Então, doutrina é interpretação da lei. Quem interpreta escreve um livro e este livro é usado como base em processos, né, na justiça, etc. Então, quem faz isso? O advogado. O que é jurisprudência? Digamos que teve um caso X que foi julgado pelo Tribunal da Primeira Instância, aqui em Curitiba, foi julgado pelo Tribunal da Segunda Instância, em Porto Alegre, foi julgado pelo Tribunal da Terceira Instância, que é o Superior Tribunal Federal, em Brasília, e foi julgado pela Quarta Instância, que é o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A gente ouve muito sobre o Supremo agora, né? Aqui no Brasil, a gente tem 4 instâncias para recorrer. A primeira instância, que é a mais simples, é um juiz só. A segunda instância, que é o regional, que daí você tem um colegiado de no mínimo 3 ou 4 juízes, no nosso caso fica em Porto Alegre. A terceira instância, que é o Superior Tribunal Federal, que fica em Brasília, são 11 juízes. E a quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que também fica em Brasília, que são 11 juízes. Você pode recorrer. Se você perde na primeira, pode ir na segunda, pode ir na terceira, pode ir na quarta. Chegou na quarta instância, não tem mais para onde recorrer. Daí, finalmente, você tem que cumprir a pena, ou pagar multa, ou sei lá o quê, desistir de uma coisa, ou consegue aquilo, e etc. Na quarta instância, então, você não pode mais recorrer. Existem ainda alguns instrumentos na quarta instância que você pode fazer aqui, ali, etc. Né? Mas a nossa justiça é muito lenta, então até chegar na quarta instância é extremamente complicado. Mas o que é jurisprudência? Cada uma dessas instâncias julga o caso. E cada uma vai chegar a uma conclusão. Ela pode ser igual à conclusão anterior ou pode ser diferente à conclusão anterior. Quando chega na quarta instância, principalmente, a decisão final pode ser utilizada como modelo para outras decisões. Digamos que tem um caso A, foi até a quarta instância. Na quarta instância, os juízes do Supremo julgaram XYZ. Daí eles podem fazer o que a gente chama de folha vinculante. Folha vinculante, eles pegam o resultado do julgamento e dizem: a partir de agora, casos iguais a esse devem ser julgados desta forma. Devem ter este resultado final. Isto se chama jurisprudência. Olha, já foi julgado outra vez, um caso muito semelhante a esse, e deu esse resultado. Por isso, eu vou fazer assim. Jurisprudência, um resultado anterior que que serve como base para o meu resultado atual. Então, isso daqui quem dá são os tribunais. Esses dois a gente não vai se meter. São muito específicos. O que a gente precisa saber? Princípios e legislação. Princípios são as ideias básicas. Da onde que surgiram as leis? Né? Do nada? De repente? Não. Todas as leis de um país surgiram a partir de ideias básicas. São os princípios. E a partir daí a lei é feita. É a legislação. E é isso que a gente precisa aprender. Quando a gente vê os princípios do direito ambiental brasileiro, a gente sabe por que essas leis em relação ao meio ambiente existem aqui no Brasil. Tá? Então, princípios são as ideias básicas. Da onde que surgiram as leis, que é a legislação. Alguma pergunta nesse item, gente? Alguma dúvida? Então, vamos continuar. No direito ambiental brasileiro, existem vários princípios. É a base do direito ambiental, de toda a legislação ambiental aqui no Brasil.
tá? Eu vou mostrar só alguns desses princípios, porque são muitos, tá? Em primeiro lugar, o princípio do direito... Deixa eu até pegar a marca-texto. Princípio do direito humano fundamental. O princípio do direito humano fundamental, ele não está só no direito ambiental, ele está em outras áreas do direito, que diz assim, é basicamente um princípio antropocêntrico, o ser humano no centro do universo, né? Dizendo que o ser humano tem direito a algo. No caso do meio ambiente, o princípio do direito humano fundamental diz que o ser humano tem direito a meio ambiente saudável e que o meio ambiente pertence a todos. Então, só para ilustrar, assim, gente, por exemplo, tal pessoa tem um papagaio em casa. Esse papagaio não foi retirado direto da natureza. Não pode, isso é contra a lei. Ele foi comprado de um criador que é legalizado pelo IBAMA, etc. Por isso, o papagaio veio com uma anilha. A anilha é um anel que eles colocam na pata para identificar o papagaio, né? Para identificar que veio de tal criador, etc, etc. Os dados, o número daquela anilha está lá no IBAMA, e no IBAMA tem a ficha daquele papagaio. Professor, eu comprei o papagaio, né? Legalmente. Tá certo, você comprou legalmente, você não está contra a lei. O IBAMA pode vir e tirar o papagaio de você? Pode. Sem mais, sem menos? Pode. Não vai fazer isso. Se você comprou legalmente, está tratando bem, etc., o IBAMA não vai fazer isso. Mas por que ele pode tirar? Porque o papagaio não é teu. Mas professor, eu paguei pelo papagaio, está na nota fiscal, aqui está tudo certinho. Acredita em você. Mas o papagaio é de todos. E a gente elege os governos para representar a sociedade como um todo, inclusive na área ambiental. O papagaio é de todos. Os governos, municipal, estadual e federal, são os nossos representantes. Eles podem decidir. Tá? Então, assim, por isso que algumas vezes uma área é desapropriada para fazer um parque, alguma coisa assim. Mas essa área é de uma pessoa. A pessoa tem direito a receber um valor, etc. Mas o governo tem direito a desapropriar para manter o meio ambiente intacto. Porque o meio ambiente é de todos. Isso vem lá da Declaração de Estocolmo, em Estocolmo 1972, e a Declaração do Rio em 92. Tá? O meio ambiente, então, pertence a todos. O segundo princípio é o princípio democrático. Isso também é um princípio dos outros tipos de direito. Estamos numa democracia. Eu tenho direito a falar o que eu quiser, desde que não atinja os outros. É a polêmica agora do nazismo, né? Então, um podcast falou lá que podia ter partido nazista e não sei o que, está dando toda a polêmica. Mas eu tenho direito a ter essa ideia. Tem, desde que não fira os outros. Desde que não haja problemas. Desde que não mate ninguém. Desde que não atinja qualquer outra pessoa, ou, no nosso caso, meio ambiente. Tá? Isso é democracia. Como que isso se aplica dentro do direito ambiental? Todos nós temos direito à informação e participação na elaboração das políticas públicas ambientais. Significa, por exemplo, todo estudo de impacto ambiental tem que ter uma audiência pública. Então, vai ser construída uma fábrica aqui perto da minha casa. Essa fábrica vai ter que fazer um estudo de impacto ambiental e vai ter que apresentar esse estudo de impacto ambiental numa audiência pública. Professor, mas eu posso ir lá na audiência pública? Pode. Professor, mas eu posso contestar o que está lá? Pode.
O órgão de proteção ambiental, seja a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, seja o Instituto Água e Terra aqui do Paraná, ou o IBAMA, a nível federal, eles estarão lá com certeza. E eles vão anotar a tua contestação e vão estudar isso. Eles é que dão a palavra final. Mas eu posso ir lá como cidadão comum, reles cidadão, e dizer assim, olha, não concordo com isso por causa disso, disso e daquilo. Posso. Eu devo ter acesso à informação? Devo. Só se for, como se diz, segredo industrial, essas coisas, não, né? É óbvio que não. Mas, professor, eu posso ver de qualquer fábrica o estudo de impacto ambiental? Posso. Geralmente, inclusive, eles colocam na própria internet, mas o órgão ambiental tem lá arquivado. Se você tiver uma dúvida, você pode ir lá no órgão ambiental e consultar o estudo de impacto ambiental. Tá? Então, assim, todos têm direito à informação. Tem uma fábrica do meu lado, eu quero saber se ela está fazendo mal para o meio ambiente. Eu tenho direito às informações que ela tem sobre o monitoramento ambiental, por exemplo. A não ser que seja declarado segredo industrial, segredo do Estado e etc. Por isso que os governos têm o tal de portal da transparência, né? Você pode ir lá ver quanto cada pessoa no governo gastou. Ah, fez uma viagem, quanto gastou na viagem? Qual é o salário da pessoa? Quanto ela ganha em cada item, cada rubrica do salário? Quando que ela entra de férias? Esse é o princípio democrático. A gente paga impostos e serve para sustentar os governos, os 3 níveis de governo e tudo ligado aos governos. Então a gente tem direito a saber, tá? Isso se dá através de audiências públicas, ação popular, ação civil pública e assim por diante. Agora tem 2 princípios que são muito, muito importantes no direito ambiental. O princípio da precaução, deixa eu pegar aqui, ó. O princípio da precaução e o princípio da prevenção. Olhem só, princípio da precaução. Eu sou precavido. Eu não faço nada se eu não souber. Se eu não souber fazer, eu não vou fazer. Isso se chama precaução. Só pode mexer no ambiente caso se saiba que não causam reações adversas. Se houver dúvidas, não pode. Era o caso, antigamente, dos transgênicos, né? No começo dos transgênicos, a gente não tinha ideia nenhuma do que ia acontecer. Então, alguns transgênicos eram negados, simplesmente negados, porque não sabia o que podia acontecer. Hoje em dia já não. Hoje em dia a gente já sabe bastante coisa, então a gente vai pelo princípio da prevenção. Então vamos lá. Princípio da precaução. Você só vai fazer aquilo se você tiver certeza que aquilo não vai dar porcaria. Ah, mas professor, eu não sei, eu tenho dúvida. Pode ser que dê porcaria. Então não faça. Isso que os pais sempre falam para a gente, né? Querido, querida, não faça se você não souber o que vai dar, se não vai dar certo. Você só faça se você sabe que vai dar certo. Então, princípio da precaução. Eu só vou mexer no meio ambiente caso eu souber que não causa reação adversa no meio. Precaução. Agora, o princípio da prevenção. Os 2 princípios andam juntos, tá? O princípio da precaução e o princípio da prevenção. Aqui, os impactos ambientais já são conhecidos através de licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental e outros instrumentos. Então, antes de eu fazer aquela atividade, eu já vou fazer um estudo ambiental. Daí o meu estudo ambiental ele vai mostrar, ele é teórico, tá? Eu vou ver o que tem no meio ambiente e como é a minha fábrica. Daí eu vou cruzar os 2. A minha fábrica tem tais e tais características, o ambiente tem tal e tal característica. Se eu colocar a minha fábrica ali, vai morrer tudo.
Então não vou fazer a fábrica. Se eu colocar a minha fábrica ali e fizer tais ações para evitar a poluição, não vai causar grandes modificações no meio ambiente. Então, o princípio da prevenção, eu já sei o que pode acontecer. E daí eu vou tomar medidas para que aquilo não aconteça, ou se acontecer, aconteça em pequena escala. Por exemplo, eu tenho fumaça. Saiu uma fumaça tóxica da minha fábrica. Opa, eu já sei que vai sair uma fumaça tóxica, porque o processo industrial funciona assim, assim, assado. Vai sair uma fumaça tóxica. Então, o que eu posso fazer? Ou eu não coloco a fábrica ali, ou eu coloco um baita filtro na chaminé da minha fábrica. Daí o filtro vai segurar tudo e não vai sair fumaça tóxica. Então, eu já estudei de antemão como era a minha fábrica. Eu já sei se a fumaça sair do jeito que ela é formada, vai matar todos os organismos vivos em volta. Então, o que eu faço? Ou eu não faço a fábrica, ou eu coloco um filtro adequado para que aqueles poluentes fiquem retidos no filtro. Esse é o princípio da prevenção. Então, a diferença entre precaução e prevenção. Prevenção, eu não sei o que vai acontecer. Então, não faça. Não faça. É precaução, né? É isso que eu falei. Precaução, eu não sei o que vai acontecer. Então, não faça. Já prevenção, eu sei o que vai acontecer. Daí eu posso tomar uma série de ações. Eu sei o que vai acontecer. Então, eu posso não fazer a fábrica, eu posso colocar um filtro na fábrica, fazer uma estação de tratamento de esgoto e assim por diante. Então, na prevenção, como eu já sei o que pode acontecer, eu posso tomar ações para que aquilo não traga um grande impacto ambiental, um grande impacto aos seres vivos ali em volta da minha empresa. Tem o princípio da responsabilidade. Esse eu gosto bastante. Esse eu gosto bastante. É mais ou menos assim. Não vou falar nada assim muito forte, né? Porque senão tá gravando, né? Cara, você fez a porcaria, agora o problema é seu. Você vai sofrer as consequências. É mais ou menos assim, né? Então, o poluidor responde por suas ações ou omissões em prejuízo ao meio ambiente, né? O cara foi pego fazendo desmatamento. Ele vai ter que responder. Então, aqui no Paraná, volte e meia essa reportagem na TV, né? Uma área lá, não sei em qual município, foi feito desmatamento ilegal de 100 araucárias. Araucária é uma espécie de preservação absoluta aqui. Você não pode tirar uma araucária sem licença. Não pode, não pode. Então, aqui em casa, por exemplo, ano passado morreu uma araucária, né? E eu fui até na prefeitura, eu tirei foto, mostrei isso e aquilo e tal. Veio um engenheiro florestal da prefeitura, analisou, tirou mais fotos, passou por uma série de departamentos dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Inclusive foi o Greca que assinou, ele é o último a assinar, porque a araucária é uma espécie sob preservação absoluta. Então, assim, você não pode. Eu quero tirar a araucária, eu tenho uma outra a 1 metro da minha casa. Literalmente é 1 metro da minha casa. Eu também não quero tirar, eu adoro a araucária, amo. Fiquei triste quando uma das araucárias morreu. Sério mesmo. Eu adorava aquilo. É a árvore mais bonita do mundo, gente. É a árvore mais bonita do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas assim, eu só tirei porque ela morreu e porque veio engenheiro florestal da prefeitura, passou por uma série de etapas na prefeitura e deu a permissão para tirar fora. Senão, mas ela está morta em pé, eu posso tirar. Não, não pode. A prefeitura tem que ser chamada para analisar o caso. E foi assim que eu fiz. Tem outro caso, estou mostrando os papagaios ali, não sei se vocês sabem, tráfico de animais é uma das maiores indústrias do mundo, né? Principalmente entre as indústrias ilegais. Nas indústrias ilegais,
As maiores são tráfico de drogas e tráfico de armas, daí vem tráfico de mulheres, tráfico de órgãos e tráfico de animais, né? São as maiores indústrias ilegais do mundo. E isso é proibido, totalmente. Hoje tem algumas leis internacionais, por exemplo, você não pode comprar marfim de elefante, não pode comprar chifre de rinoceronte. Esses são alguns produtos que são ilegais no mundo inteiro, literalmente no mundo inteiro, tá? Mas, infelizmente, o tráfico de animais, tanto vivos quanto mortos, hoje talvez seja um dos grandes responsáveis pela extinção de certas espécies, né? É complicado isso, bastante complicado. E se você fez alguma coisa, você tem que pagar por isso. E daí existe uma lei específica que rege somente esses tipos de crimes, que é aqui no Brasil, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então ela diz assim, ela dá a tipologia e dá a dosimetria do crime. Por exemplo, tal, crime XYZ, você pode ser condenado de 3 anos de prisão até 12 anos de prisão, dependendo da extensão, se já fez isso alguma vez, etc. Esse é o princípio da responsabilidade. Também temos o princípio são 2 princípios separados, que aqui eu coloco junto, princípio do usuário pagador e do poluidor pagador. O que é isso? Usuário pagador. Se alguém de vocês paga a conta de água em casa, a conta de água, antigamente, bem antigamente, era assim. Era, por exemplo, a Sanepar, vamos pegar da Sanepar. Era o quanto a Sanepar gastava para captar a água, tratar a água e mandar a água até a tua casa, junto com os impostos e com o lucro da Sanepar. Ótimo. Todo o serviço da Sanepar, impostos estavam ali. Só que, devido àquele princípio que o meio ambiente pertence a todos, princípio democrático, quando a Sanepar pegava a água do meio ambiente, limpava, tratava, né, mandava para a casa de vocês, ela estava pegando algo que era de todos. Então, ela tem que pagar por isto. Esse é o princípio do usuário pagador. Eu posso pegar aquela água? Posso, mas eu tenho que pagar para a sociedade para pegar aquela água. Aquela água não é minha, aquela água é de toda a sociedade. Então, hoje, quando a gente paga a conta da Sanepar, a gente está também pagando uma certa quantia, que vai, por exemplo, para os comitês de bacia hidrográfica, para fazer despoluição, para fazer reflorestamento das margens dos rios, para fazer educação ambiental, etc. Não é um dinheiro que vai para o governo e tal. Esse dinheiro tem que ser usado novamente naquele rio, naquela bacia hidrográfica. Tá? Então, hoje, além de a gente pagar todo o serviço da Sanepar, pagar o lucro dela, pagar os impostos, a gente paga uma quantidade muito, 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 muito pequena, mas muito pequena mesmo, pelo direito de pegar aquela água do meio ambiente. Então, esse dinheiro é arrecadado e redistribuído. Já o princípio do poluidor pagador é assim. Quer fazer porcaria? Pode fazer, mas vai ter que pagar por isso. Tá? Então, o poluidor pagador ele vai jogar algo no meio ambiente. Se não tiver nenhuma legislação contrária, ele até pode, mas vai ter que pagar para isso. E daí este dinheiro vai ser usado para despoluir o meio ambiente. O princípio do poluidor pagador ele é muito polêmico. Por quê? Porque o certo é quando um poluidor quer poluir o meio ambiente, ele poder pagar para isso, tem que ser um valor muito alto, que não vale a pena para ele. Por exemplo, a minha indústria joga esgoto no rio do lado. Eu posso jogar esgoto? Se não for além do permitido por lei, até posso, mas eu teria que pagar para isso. Se o governo cobrar pouco da minha indústria, eu vou ficar jogando esgoto ali.
Mas e se o governo cobrar bastante? Daí o que eu vou fazer? Opa, vou fazer as contas, fazer uma estação de tratamento de esgoto é mais fácil. Vamos fazer uma estação de tratamento de esgoto, é mais barato, mais fácil, e daí a gente não precisa pagar nada para o governo. Né? Esse é o princípio do poluidor-pagador. E a gente também tem o princípio do limite. Né? E daí é um princípio que a gente usa o tempo todo, né? A gente usa o tempo todo. O princípio do limite diz mais ou menos o seguinte, ó, a administração pública, então, seja o poder executivo municipal, estadual e ou federal, eles têm a obrigação, não é se eles quiserem, eles têm a obrigação de estabelecer parâmetros máximos ou mínimos relacionados ao meio ambiente. De poluentes, né? Poluentes. Por exemplo, eles têm que regular a emissão de partículas, o quanto de ruído você pode fazer, a destinação final de resíduos sólidos, resíduos hospitalares, resíduos líquidos e assim por diante. Poluição do solo, poluição da água e assim por diante. Então, o princípio do limite no direito ambiental brasileiro diz: a administração pública tem a obrigação de estabelecer qual é o parâmetro máximo ou mínimo de algo que a gente vai jogar no meio ambiente. Professor, qual é a diferença entre parâmetro máximo e mínimo? Eu vou dar uma dica para vocês. Parâmetro máximo sempre tem a ver com uma coisa ruim. Por exemplo, ruído, som. Qual é o som máximo que você pode emitir durante certo horário, em certo local? Tá? Mínimo é uma coisa boa. Quanto, no mínimo, você tem que ter de flúor na água para tratar os dentes das crianças. É uma coisa boa, tá? Então, esse é o princípio do limite. Alguma pergunta até agora, gente? Alguma pergunta até agora? Dúvidas? Fale, Ivone. Pode falar. Professor, voltando um pouquinho lá na situação da ave, do papagaio. Eu conheço uma pessoa, que inclusive é lá vizinha da minha chácara, que quando teve lá uma tempestade e derrubou um monte de araucárias, foi uma faixa assim, de araucárias que foi derrubado, caíram muitos ninhos de pássaros, bem-te-vis, essas maritacas, e eles acolheram essas aves e continuaram alimentando essas aves em casa e depois soltaram, quando levantaram o voo, soltaram. Porém, teve um dos pássaros que ficou com a perninha virada para trás e não conseguia voar, não conseguia andar, ficou paraplégico, coitadinho. E eles continuam com esta ave em casa e sempre com o pé atrás, com medo de ter algum problema. Isso causaria algum problema para eles? Pode causar. Mesmo eles cuidando do animal deficiente ali? Pode causar. O que eu diria? Quando acontece um negócio desses? Caiu um monte de araucária. Primeiro lugar, chama o órgão ambiental. Sim, estiveram lá, porque foram muitas aves, muitas árvores. Uhum. Chama. E daí mostra, olha, essa caiu assim, assim, assado. Registra isso. Registra. Sim. E daí vai fazendo registro fotográfico, registra as espécies, registra o tamanho, sexo e assim por diante. E manda o órgão ambiental vir aqui, vir lá no local. Pode ser que o órgão ambiental diga assim, nós temos um centro de resgate. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, ex-aluna, bióloga, que hoje trabalha na Secretaria Estadual do Meio Ambiente em São Paulo, que ela é responsável por centros de resgate animal no estado de São Paulo. Então, assim, pode ser que o órgão ambiental diga, olha, vamos levar para um centro de resgate? Ótimo, tudo bem, melhor. Tá? Pode ser que ele diga, olha, vocês estão cuidando bem, apesar de não serem registrados como centro de resgate, etc. A gente vai fazer um termo que a gente
deixa sob a guarda de vocês, porque aquelas aves não eram deles. Aquelas aves são a da natureza. população, da sociedade, de todo mundo. O governo vai lá, ele é o intermediário entre a sociedade e o que está acontecendo, né? Ele é o representante da sociedade. Eu Então, sei que eles já procuraram até o pessoal de Araucária, falaram, não, ele está bem aqui, deixa ele assim, vocês estão cuidando bem, deixa ele aqui assim. Mas sempre eu sempre cito para eles, olha, a legislação diz que a gente não pode, a legislação diz que não pode. Aí eu estou sendo a chata que estou querendo tirar o papagaio deles, entendeu? não, mas E é eu, assim, eu diria, se o órgão ambiental, de controle ambiental, por exemplo, Secretaria Municipal de Araucária, que é uma boa secretaria municipal, viu? Não, não é das piores, não, é uma boa secretaria, é bem preparada. muito exigentes, por sinal. Assim, fala para eles, mostra e pede um termo de sessão, alguma coisa de guarda, alguma coisa assim. Você entendeu? Entendi. Pede um termo para daí garante. Ah, eles podem tirar mesmo assim? Podem. Mas Podem. vai morrer se ele não sabe se alimentar sozinho. Sim, mas Ele é que não, nem um bebê na casa. não é que o órgão de proteção ambiental vai julgar no meio ambiente de qualquer jeito. Se eles Ah, fizerem isso, pelo amor de Deus, entendi. processa. Eles Eles vão ganham, cuidar. né? Eles vão Mas cuidar. assim, pode ser que eles queiram que vá para um centro mais adequado? Pode, né? Se a Secretaria Municipal ou o Instituto Água e Terra já sabe de tudo que aconteceu lá desde o começo, então, por exemplo, caíram as árvores com os pássaros e tudo mais, e já no segundo dia já chamaram os órgãos responsáveis, e tudo foi documentado e tudo, multa é muito difícil, porque os órgãos responsáveis já sabem o que está acontecendo. Então, eles sabem, olha, se caiu árvore, foi resgate, eles cuidaram de alguns, já soltaram de volta, eles sabem o que está acontecendo. Então, multa é muito difícil. Eu acho. Seria, assim, um contrassenso. Porque Eles multa eles precisam deviam dar no pedir, início, não agora. eles Né? precisam pedir junto ao meio ambiente, então, essa concessão de direito para que eles possam continuar com a ave, isso? É uma guarda. É só para garantir. É só para Ok. garantir. Eu vou orientá-los. Obrigada, prof. Se fosse eu entraria lá na Secretaria Municipal e diria, olha, se lembra aquela vez que vocês vieram aqui, que viram e tal, tá tudo registrado, não sei o quê, ainda tem uma ave lá e ela tá com tal e tal problema, não consegue voar. Né? Eu gostaria de ficar com a guarda dela e cuidar dela o resto da vida. Né? Pode ser que o órgão ambiental chegue e diga, não, você não pode. Você não é preparado para isso, vamos mandar para um centro de resgate. Isso pode acontecer. Multa, se o órgão ambiental sabe de tudo desde o começo, desde o primeiro momento, eles dificilmente vão dar multa, tá? Eu sou dessa opinião, tenho essa experiência. Já Na vendo. região, lá todo mundo tem conhecimento do caso, porque Mas não, por a questão não muitas é anos, todo mundo, Ivone. A questão é o órgão ambiental. sim, Se você falar isso para eles, eles e vão dizer, não não vou quero, falar, não sou todo mundo, não sou todo mundo. é verdade. Mas eu fico preocupada até porque a pessoa que cuidou da ave é uma senhora já de idade. A gente sabe que ela vai e o papagaio vai ficar lá, o periquito. Ele vai durar muitos anos lá, 80 anos, e ela não vai durar mais tanto, né? Mas, enfim, eu vou passar as informações mais claras. É bom, Obrigada, prof. é bem interessante isso, assim, eu faria assim, né? Por exemplo, um tio meu tinha algumas aves nativas, alguns animais nativos em casa, e todos eram registrados, todos, isto há 50 anos atrás. Todos eram registrados, tá? E volta e meia vinha o IBAMA para verificar, tá ainda aí o bicho, tá? Vamos ver a anilha, vamos ver a identificação, vamos ver isso, vamos ver aquilo, né? Então, assim, ele até era registrado como criatório amador, né? Ele não criava, ele só mantinha,
mas era registrado como... Até uma vez um órgão ambiental, me lembro qual, mandou um bicho para ele cuidar. Porque era registrado, tudo certinho, e o órgão ambiental não tinha onde deixar o bicho, mandou para ele cuidar. Então, assim, é importante que os órgãos ambientais estejam por dentro disso. A partir do momento que você informa os órgãos ambientais, está acontecendo isso, isso e aquilo, por causa disso, isso e aquilo, então a situação fica bem mais tranquila para a pessoa. O problema nunca foi dito nada para o órgão ambiental, e daí chega lá, alguém denuncia, né? Espero que não, mas alguém denuncia, e chega lá, você tem um papagaio, da onde você tirou? Mas foi de umas árvores que caíram, daí ele caiu, quebrou o pé, não consegue voar. Não interessa, você tirou do meio ambiente, vai ganhar uma multa, etc, 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 e o papagaio vai ser retirado. Então, acontece um desastre desse, cair árvore, cair com bicho e tal, avisa o órgão ambiental, porque se alguém faz denúncia, né, o órgão ambiental não tem nenhuma informação antes. Quem pode garantir que foi assim mesmo que aconteceu? Né? Obrigada, prof. Tá certo, então. Vamos continuar, então? Vamos começar a falar de legislação propriamente dita, né? Alguns conceitos básicos de legislação. O primeiro item de legislação que a gente tem que falar, pessoal, é a Constituição. Constituição é a lei fundamental de um país. Ela contém normas respeitantes à organização básica do Estado, ao reconhecimento e à garantia dos direitos fundamentais do ser humano, as formas, os limites, as competências do exercício público, o exercício do poder público, que é legislar, poder legislativo, julgar, poder judiciário, e governar, poder executivo. Então, assim, mais ou menos assim, a Constituição é a lei básica. Até em alemão eu sempre faço essa comparação, que se chama Grundgesetz. Grund é básico, Gesetz é lei, a lei básica de um país. Né? A Constituição do país, então, diz assim, em poucas palavras, como aquela sociedade deve se comportar em relação a tudo que acontece. Quais que devem ser as preocupações principais daquela sociedade? E a partir da Constituição é que outras leis vão ser escritas. Então, a Constituição está acima de tudo. Quando uma lei vai ser proposta na Câmara de Deputados, no Senado Federal, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça. A primeira coisa que acontece, tem uma proposição de lei qualquer, e daí a primeira coisa, aquela proposição de lei, aquele projeto de lei vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Para ver o quê? Se aquela lei não fere nenhum item da Constituição. A Constituição, então, é uma lei geral. Ela traz linhas gerais, nada específico. Tá? A nossa Constituição brasileira é mais específica. Ela já passou dos 400 artigos e volta e meia tem mais artigos sendo adicionados à Constituição, que é os PECs, né? Projeto de Emenda à Constituição. Agora estão votando PECs também, etc. A Constituição americana tem 13 artigos originais, se eu não me engano, e mais umas 5 ou 6 emendas. Não chega a 20, 25 artigos no total, enquanto a nossa já passou de 400. Mas isso é devido ao tipo de direito que se faz aqui e lá. O nosso direito é o direito romano, ele é mais específico. O americano é o direito anglo-saxão, ele só dá linhas gerais sobre o comportamento das pessoas. Tá? Então, a Constituição é lei fundamental de um país. Depois da Constituição, vem o que a gente chama de lei ordinária, e essas daqui são as mais comuns. A grande maioria das nossas leis são leis ordinárias. Olha que bonito é o conceito de lei ordinária. É um ato normativo primário que dita normas gerais e abstratas. É o resultado da decisão de se criar um novo direito, decisão esta que deve vir daquele órgão a que a Constituição concede esse poder, que é o poder legislativo, né? Por isso é um ato legislativo típico. É uma lei comum, uma lei ordinária. Quem faz essa lei
é o poder legislativo. Na cidade, é a Câmara de Vereadores. No Estado, é a Câmara de Deputados Estaduais. E a nível nacional, federal, é a Câmara de Deputados Federais, junto com o Senado. Então, aqui eu mostrei como se faz uma lei a partir no âmbito federal, tá? Então, quando eu quero fazer uma lei que serve para o Brasil inteiro, a primeira coisa eu tenho que fazer um projeto de lei. Esse projeto de lei tem que vir de um deputado ou senador, mas que vão, digamos assim, assinar o projeto de lei. Um ou mais deputados, um ou mais senadores, ou pode ser deputados e senadores. Mas a iniciativa pode ir desde o presidente da República até um cidadão comum. Isso significa, professor, eu posso propor uma lei? Pode. Mas quem deve dar entrada àquela lei é um deputado federal ou um senador, tá? Na verdade, esse rito segue em todos os níveis, municipal, estadual ou federal. Daí, vai lá, eu proponho uma lei, consigo um deputado para encampar aquela lei. A gente faz um projeto de lei. Ele vai para a Câmara de Deputados, daí ele é discutido e daí sofre ou não modificações. Finalmente, ele é aprovado e tem que ser aprovado em 2 turnos, tá? Tem que ser aprovado 2 vezes. Daí ele vai para o Senado. Daí, de novo, no Senado ele é discutido e pode ser modificado. Tem que ser votado em 2 turnos. Se ele for modificado, volta para a Câmara de Deputados, que daí vai discutir as modificações. Depois que as modificações serão aprovadas ou não, volta para o Senado para todo o processo. Finalmente, tanto a Câmara de Deputados quanto o Senado aprovou em 2 turnos, vai para o presidente da República. E vocês ouvem nas notícias, olha, foi aprovado tal projeto no Senado, agora vai para o presidente da República para sanção ou veto. O que é o veto? Veto é quando diz, eu não quero este artigo, estes artigos ou essa lei inteira. O presidente veta, o presidente corta aquele artigo, aqueles artigos ou a lei inteira. A lei inteira é muito difícil o presidente vetar. O que normalmente ocorre, eu não estou falando só do Bolsonaro, tá? Eu estou falando de todos os presidentes, né? Desde do Sarney até agora, né? Do período democrático, fora da ditadura militar. Todos os presidentes fazem isso. A mesma coisa com leis municipais, com o prefeito, a mesma coisa com leis estaduais, com o governador. Chega lá no prefeito, governador, o presidente, eles não gostei desse artigo por causa disso, disso e aquilo. Para vetar, ele tem que dar uma razão. Né? Para vetar, ele tem que dar uma razão. Né? Então, ele vai lá e veta. Ou ele pode sancionar. Sancionar, dizer, ótimo, concordo com tudo, acabou a história. Ele sanciona e daí vai para promulgação, onde que ele vai assinar e promulgar, dizendo, eu concordo, a partir de agora a lei é válida. Então, essa lei é publicada em diário oficial, pode ser municipal, estadual ou federal, e a partir da publicação ela é válida. Se o chefe do executivo vetar alguma coisa, isso tudo volta lá para o poder legislativo e eles vão discutir esses vetos. O chefe do poder executivo tem razão nesses vetos? Não, não tem. Então vamos derrubar o veto. E daí volta para o chefe do poder executivo de novo. E assim vai e volta, vai e volta. Só para vocês terem uma ideia, a Política Nacional de Resíduos Sólidos levou 17 anos para ser publicada. Em todo esse processo levou 17 anos para ser publicado. Existe a lei delegada, que é assim, quando a lei delegada ocorre basicamente em ditaduras, né? Quando o Poder Legislativo dá autorização, por exemplo, o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado, dão autorização para o presidente publicar qual lei que ele quiser.
Por isso que é lei delegada. Quem deve fazer as leis? O Poder Legislativo, que é colocado lá pelo povo através da votação. Mas o Poder Legislativo diz para o presidente, meu amigo, você pode fazer qualquer lei que se quiser. Normalmente isso é feito nas ditaduras. Casos raros em democracias, só quando tem guerra ou alguma coisa assim. A gente também tem a lei complementar. Olha, o próprio nome fala, ela complementa. Complementa o quê? A Constituição. Eu falei para vocês que a Constituição tem um caráter geral. Mas isso daqui tem que ser mais específico. Vamos mudar a Constituição. Não, vamos fazer uma lei complementar, complementando tal artigo da Constituição. Então, inclusive, essas leis complementares, elas falam assim lá no começo, está escrito, complementa tal artigo da Constituição. Existem as famosas medidas provisórias. Olha o nome, medida provisória. Então tem alguma emergência. Por exemplo, teve um tsunami que acabou com o Rio de Janeiro, Santos, Vitória, Salvador, Recife, acabou com tudo isso. Então, temos que fazer alguma coisa agora. Então, vamos fazer uma medida provisória, dando todo apoio a essas cidades que foram trituradas pelo tsunami, né? Pelo tsunami gigantesco, que teve ondas de 50 metros de altura e etc. Né? Publicou a medida provisória, está valendo naquele instante. Então, eu posso mandar o exército para ajudar? Posso. Posso mandar dinheiro para ajudar? Posso. Posso isso? Posso. Tudo aquilo. Em casos de relevância e urgente. Ela tem efeitos imediatos. Tá? O grande problema é como a gente está usando as medidas provisórias, desde o governo Fernando Henrique, né? Está aumentando o número de medidas provisórias. A questão é, medida provisória ela pode ser transformada em lei. Então, ela tem de 90 a 120 dias para ser apreciada pelo Congresso Nacional, e daí só pode ser feita a nível nacional, medida provisória não pode ser feita a nível municipal e estadual. Ela tem de 90 a 120 dias para ser votada pelo Congresso Nacional e ser transformada em lei. Professor, e se ela não for votada? Perde a eficácia. É como se ela nunca tivesse existido. Tá? A gente aqui no Brasil, infelizmente, está usando nos últimos 20 anos medida provisória como se toma água. Tá? E medida provisória só deve ser feita em caso de relevância e urgência. Por isso que eu falei, teve um tsunami com ondas de 50 metros. Aí você usa uma medida provisória, não para qualquer coisa. E daí, dois atos normativos que interessam muito para a gente, que é muito comum na área ambiental, é resolução e portaria. É mais ou menos o seguinte, existem leis municipais, estaduais, federais sobre certo assunto, mas a gente precisa fazer mais detalhado. Por exemplo, poluição do solo, a poluição do ar, poluição da água. A lei fala o que é poluição, a lei define alguns parâmetros, mas ela não é muito detalhada. Então, os órgãos ambientais podem complementar estas leis através de portarias e resoluções. A portaria é normalmente municipal e a resolução normalmente é estadual e federal. Elas não têm muita diferença entre elas. Então, a gente vai ver muita resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, portaria do Instituto de Água e Terras, que é o órgão estadual de proteção ambiental aqui do estado do Paraná, e etc. O que a resolução em portaria faz? Ela simplesmente determina detalhes de uma legislação qualquer. Professor, mas esse detalhe não pode ser dado na própria lei? Pode. Mas algumas vezes tem detalhes que podem mudar conforme o conhecimento científico, conforme a necessidade da sociedade, etc. Por exemplo, a gente discutia
era permitido o máximo de chumbo no solo até agora. Daí saíram vários trabalhos científicos mostrando que precisa ser mais baixo. Então, o que o órgão ambiental faz? Faz uma resolução, faz uma portaria. Olha, estamos diminuindo a quantidade máxima de chumbo permitido no solo. Tá? Porque se tiver que modificar a lei, isso pode demorar anos e anos e anos e anos. Tá? Então, dentro da questão ambiental, as resoluções e portarias, principalmente resolução, tá? São muito importantes para a gente. E assim, olha, fica mais ou menos nesse sentido. Qual é o mais importante? Constituição. Depois, leis ordinárias. Depois, leis delegadas. Mas isso aqui, no caso do Brasil, são muito raros. Depois, medidas provisórias. Depois, decretos legislativos. A gente não mostrou aqui, mas ele é o meio termo entre medida provisória e resolução e portaria. Depois, resolução e portaria. E, finalmente, contratos, que é particular, né? Eu faço um contrato com alguém. E sentenças, que são de tribunais. Tudo isso tem que ser cumprido, mas tem esta hierarquia. Tá? Então, o que é muito, muito importante para a gente? Resoluções e portarias. E essas têm maior quantidade. Né? Depois, o que é importante para a gente? Leis ordinárias. E a base de tudo é a Constituição. Tem um outro assunto extremamente importante para a gente, tal das competências. Então, a Ivone falou lá, olha, professor, aconteceu tal situação. A primeira coisa que eu falei, entre em contato com o órgão de proteção ambiental. Tá? Porque é competência dele lidar com isso. E daí, dentro das competências, a gente tem que ver algumas coisas básicas. A primeira coisa, que não é só ligado à questão ambiental, isso daqui é muito, 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 muito interessante. Eu acho muito interessante, o princípio da hierarquia das leis. Então, aqui diz que cada Estado-membro, né, eu estou falando de Estado, é o município, o Estado e a Federação, a União, tem direito à legislação própria com eficácia e vigência ao lado das normas federais gerais, podendo ser mais restritiva que essas, porém sem contrariá-las. O município pode exercer papel legislativo próprio em matéria de interesse local, suplementando o que couber à legislação federal e estadual. Ô, professor, eu não entendi nada do que está acontecendo. Então, vamos tentar esmiuçar. O município pode ter lei? Pode. O Estado pode ter lei? Pode. A União, a Federação pode ter lei? Pode. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. As leis federais são sempre mais importantes do que as leis estaduais e as leis municipais. Então, aqui, ó, vamos pegar caneta, aqui tem o município, aqui tem o Estado e aqui tem a União. Então, ó, União, Estado e município. O que é mais importante nessa figura? A União, ela pega tudo. O Estado vai pegar os municípios e o município é a última unidade. Então, as leis federais, todo mundo pode ter leis. O município, Estado e a União. Só que as leis federais se sobrepõem às leis do Estado e do município. As leis estaduais se sobrepõem às leis municipais. E disse que o município só pode ter lei sobre alguma coisa para complementar as leis estaduais e federais. Vamos dar um exemplo. Há muitos anos atrás, 2004, não tinha nenhuma legislação no Brasil inteiro sobre poluição do solo. O que Curitiba fez? Curitiba estava com um monte de problemas. Curitiba
fez uma legislação. Até me lembro que eu estava dando aula para um curso de pós-graduação da área ambiental, gestão ambiental, e falando sobre isso, um dos alunos levantou: professor, eu ajudei a fazer essa lei, que ele é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aqui de Curitiba, e ele realmente ajudou a formular aquela lei, daí ele até explicou o porquê de tudo isso e tal. A gente tinha vários problemas de poluição do solo em Curitiba, mas não tinha nem uma lei estadual, nem uma lei federal. Então, Curitiba tinha que fazer uma lei para cuidar desses problemas. Depois surgiu uma lei estadual e depois surgiu uma lei federal. Mas Curitiba manteve a sua lei municipal. Pode? Pode, desde que não contrarie a lei federal, a lei estadual e a federal. Então, o ente menor da federação pode ter sua própria legislação? Pode, desde que não contrarie a legislação de um ente maior da federação. Eu vou dar um exemplo bem prático. Muitos anos atrás, o governador do Paraná era o Roberto Requião. E o Roberto Requião queria fazer uma lei contra os transgênicos. Não podia plantar transgênico de jeito nenhum aqui no Paraná. Não podia, nenhuma condição. E ele tinha o Poder Legislativo Estadual, a Câmara de Deputados Estaduais, na mão. Então, toda lei que o Requião quisesse que a Assembleia Legislativa aprovasse, aprovava. Né? Quando eles aprovaram essa lei, eu disse assim, no mesmo dia eu disse assim: qualquer agricultor que entrar na justiça, pode ser semi-analfabeto, vai ganhar, vai ter o direito de plantar transgênico. Por quê? Por causa do princípio da hierarquia das leis. Porque a gente já tinha leis federais aprovando certos transgênicos que passaram pela Comissão Nacional de Biossegurança. Tá? O que o Requião poderia fazer? Ele poderia restringir. Olha, você só pode plantar transgênico nessas condições. Mas ele está dizendo, você pode plantar transgênico, só que eu estou restringindo as condições. O Requião poderia ter feito isso? Poderia. Olha, só pode plantar transgênico a certa distância, não sei o quê, nessa região do Paraná e tal. Ele poderia? Poderia. Ele não estava dizendo que era proibido plantar transgênico. Ele só estava dizendo que ele só estava estabelecendo condições para se plantar transgênico. Como ele proibiu terminantemente de plantar transgênico, ele foi contra a lei federal. E o que aconteceu? A lei estadual caiu. Era óbvio que ela ia cair. Eu não estou fazendo meu juízo sobre como era a lei estadual e a lei federal. Eu só estou analisando sobre o princípio da hierarquia das leis. Então, uma lei de um ente menor, ela pode ser mais restritiva. Se ele tivesse dito assim, pode plantar transgênico, mas só nessas condições, a lei dele ia permanecer. Como ele disse, não pode plantar transgênico, ele foi totalmente contra a lei federal. Então, pelo princípio da hierarquia das leis, a lei estadual foi arrebentada. Arrebentada. Ela foi declarada anticonstitucional porque foi contra o princípio da hierarquia das leis. Gente, isso não se aplica só à questão ambiental, tá? O princípio da hierarquia das leis se aplica a qualquer área do direito. Aqui só para vocês terem uma ideia, não precisam decorar isso daí, nem eu decoro isso daí, né? As competências de cada ente da federação. Então, aqui a União Federal tem o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que cuida mais de indústrias, e o Chico Mendes, que cuida de parques e etc. Tem a Justiça Federal e a Polícia Federal, e no Ministério Público, o Ministério Público Federal, em matérias que são do interesse da União. Então, sempre que se tratar de índios, águas federais, águas subterrâneas, energia nuclear, praia, Parque Nacional e Fauna, isso quem trata é a União. No Estado, a gente tem as secretarias estaduais do meio ambiente, os conselhos estaduais do meio ambiente e os órgãos ambientais estaduais, que aqui no Paraná é o IAT, Instituto de Água e Terras. Antigo IAP, Instituto Ambiental do Paraná.
Tem a Justiça Estadual, Polícia Judiciária Estadual e as polícias militares do Estado, que podem formar polícias verdes ou polícia florestal ou força verde. E daí o Ministério Público do Estado também atua nessa área ambiental, mas do que não for de interesse da União. E se a União, o Ministério Público Federal, precisar ajuda, ele pode atuar em consórcio junto com o Ministério Público Federal. E no município existem as secretarias municipais do meio ambiente e os conselhos municipais do meio ambiente, e as guardas municipais, quando existirem, podem atuar em relação ao poder de polícia. Não existe Ministério Público aqui, tá? A legislação brasileira, ela, em termos ambientais, ela atua com 3 abordagens básicas. Prestem atenção. Isso é muito importante quando a gente trabalha com análise ambiental. Regulação de local de produção, regulação de produto e regulação das condições ambientais. O que significa isso? Regulação do local de produção, aonde se faz a porcaria. Eu tenho uma indústria que produz fumaça, produz resíduo sólido e produz esgoto. Então, eu vou lá e vou fiscalizar eles. Eu vou ter lei de quanto a fumaça pode ter de poluentes, eu vou ter lei de quanto resíduos sólidos podem ter de poluentes, de quanto esgoto pode ter de poluentes. Eu vou ter lei regulamentando o tratamento da fumaça, o tratamento dos resíduos, o tratamento do esgoto e tudo mais. Então, a primeira abordagem da legislação ambiental brasileira fala dos locais de produção, aonde é feita a porcaria. E não é só a indústria, não. Na nossa casa, por exemplo. Eu tenho esgoto. Eu não vou tratar esgoto na minha casa, mas eu tenho que ligar com o sistema de tratamento de esgoto para ser captado e daí o esgoto ser tratado. O segundo abordagem que a gente tem é a regulamentação de produto. Então, a primeira, a regulamentação de local de produção, a segunda, a regulamentação de produto. E daí o carro é o grande exemplo, né? Eu tive um aluno da biomedicina que trabalha em um órgão estadual que faz os testes de motores. Então, o novo carro vai ser lançado, eles mandam para eles lá, e ele vai fazer a análise físico-química de tudo que sai do motor. Isso é uma regulamentação de produto. Então, ele vai ver o quanto de emissões tem aquele carro. Se ele passar da legislação, aquele carro não pode ser vendido aqui no Brasil. É a mesma coisa de uso de materiais perigosos. Por exemplo, eu vou usar um material de construção com algum produto tóxico, não pode, etc. Então, eu fiz a regulamentação da fábrica, agora eu estou fazendo a regulamentação do produto que sai da fábrica. Isso é uma regulamentação de produto. O carro, a moto, o caminhão, o ônibus, todos eles têm um limite de emissão. Eu já fiscalizei a fábrica onde que eles foram feitos. Agora eu vou regulamentar o uso deles. E, finalmente, a regulamentação das condições ambientais. As condições ambientais diz assim, se vocês forem ver lá no IPTU da casa de vocês, diz que aquilo é ZR3. O que é ZR? Zona residencial. Então, naquela região onde vocês moram, só pode ter casa. ZR3 é com 3 pavimentos no máximo. Ou se está ali, ZI, zona industrial. Ali só pode ter indústria. E assim por diante. Então, eu estou limitando atividades em uma certa área. Qual é a ideia dessas 3 abordagens? É muito mais fácil o controle na origem. Então, se eu regulamento o local de produção, a possibilidade de ter poluição no ambiente já diminui bastante.
Se eu regulamento com isso, ainda assim, o produto que sai desses locais de produção, eu diminuo ainda mais a possibilidade de poluição no meio ambiente. E se eu regulo ainda mais as condições ambientais, limitando a atividade, daí eu fechei tudo. É muito mais fácil controlar na origem do que depois a porcaria feita. E assim, gente, só para ilustrar agora, a Constituição é a lei fundamental de um país. Então, o artigo 225 da Constituição brasileira, ele fala só sobre meio ambiente. Tem mais artigos que falam sobre meio ambiente, mas de forma indireta. Esse fala de forma direta. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o direito de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que ele está dizendo? Olha, gente, vocês, cada um de vocês tem direito a ar puro, solo puro e água pura. É isso que ele está fazendo. Eu tenho direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a partir daí, um monte de leis, portarias, resoluções são feitas para garantir esta frase aqui. Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado. Que daí vem de uso comum do povo, o meio ambiente pertence a todos e é essencial sadia a qualidade de vida. Então, o poder público tem que defender o meio ambiente para que todos tenham direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado. É por isto que a gente tem tantas leis regulamentando cada questão ambiental. A nossa principal lei ambiental, especificamente lei ambiental, é a Política Nacional do Meio Ambiente, ou PNMA, feita é a Lei 6.938 de 1981, então ela é inclusive mais antiga que a Constituição brasileira, a Constituição ela é de 1988, tá? A Política Nacional do Meio Ambiente é mais antiga. Então, ela é o que eu chamo de a Constituição Ambiental do Brasil. Ela dá as grandes linhas que a questão ambiental, de como a questão ambiental tem que ser encarada no Brasil. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento econômico, aos interesses de segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendendo os seguintes princípios. Na PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, é que está toda a política ambiental brasileira. Por exemplo, conceitos básicos, objeto, princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos, órgãos, responsabilidade objetiva, etc. E o principal, sem dúvida, são os instrumentos. Ela não dá detalhes dos instrumentos, ela diz quais instrumentos. Os detalhes, então até vou colocar aqui, ó, os detalhes são atos normativos específicos. Normativos específicos, tá? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente fala que tem que ter padrão de qualidade ambiental, que tem que ter zoneamento ambiental, que tem que ter estudo de impacto ambiental, que tem que ter licenciamento ambiental, auditoria, etc. E isso vai ser regulamentado por leis, resoluções e portarias, principalmente. Professor, que legal, que coisa boa, mas onde que eu encontro tudo isso? O santo Google, ele já mostra bastante coisa, né? Mas aqui eu coloquei, está super bem atualizado, tá? O site do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o site do Instituto Água e Terra, então aqui é para federal, o site do Instituto Água e Terra, que é estadual, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é para Curitiba.
tá? Então, aqui vocês podem entrar lá nos slides que estão à disposição de vocês no AVA, clicar, isso daqui é o hiperlink, né? Vocês estão vendo aqui, né, que é um hiperlink. Então, aqui vai para o IAT, aqui vai para o CONAMA e aqui vai para a Secretaria Municipal de Curitiba. E daí vocês podem achar muitas das leis. O Santo Google ajuda também bastante, tá? E, finalmente, só para a gente falar de uma lei específica aqui, só para terminar nossa aula de hoje, tem o licenciamento ambiental. Professor, eu vou abrir um negócio. Eu tenho que ir lá na prefeitura, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que ir no bombeiro e tal, e você vai ter que ir na Secretaria Municipal do Meio Ambiente também. Então, hoje, a gente tem uma figura chamada licenciamento ambiental. É uma permissão para operar. A área ambiental do órgão público, do Poder Executivo, específico, municipal, estadual ou federal, dá uma permissão ambiental para você operar. Isso vai manter o vínculo da empresa com as autoridades ambientais. O licenciamento ambiental, ele tem validade de normalmente 5 anos. Ele tem que ser renovado. Então, a cada 5 anos, você vai ter que ir lá nas autoridades ambientais e fazer tudo o que eles pedem. Aqui em Curitiba, quem dá o licenciamento é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, se eu não me engano, Londrina, Guarapuava e talvez Campo Largo também, ou Araucária, não me lembro. Mas no resto do Paraná é o Instituto Água e Terra. Tem algumas atividades, como, por exemplo, mineração, água subterrânea, atividades próximas a parques, etc., é a entidade federal, no caso o IBAMA, que dá o licenciamento ambiental. Quem deve fazer o licenciamento ambiental? Todo mundo que cause algum impacto ambiental significativo. Mas, professor, eu vou abrir um laboratório de análises clínicas, professor. Eu tenho que pedir um licenciamento ambiental? Não sei. Na dúvida, sabe o que você faz? Vai lá na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Olha, eu quero abrir um laboratório de análises clínicas. Eu preciso de licenciamento ambiental? Provavelmente precisa, tá? Eu vou ser sincero com vocês que eu não sei se essa atividade precisa. Professor, eu quero abrir uma banca de jornais. Precisa de licenciamento ambiental? 99,999999 que não. Mas, na dúvida, vai lá no órgão ambiental. Eu quero abrir uma banca de jornais. Eu preciso de licenciamento ambiental? Eles vão dizer não. Então, você peça uma dispensa de licenciamento ambiental. E daí você está resguardado. Pronto. Se vier alguém, olha, eu tenho a dispensa de licenciamento ambiental. Eu não preciso fazer licenciamento ambiental. Eu sempre digo para os meus alunos, vai abrir um negócio qualquer, consulta se você precisa de licenciamento ambiental. Laboratório de análise ambiental, com certeza precisa, e eu tenho 95% de certeza que laboratório de análises clínicas precisa. Hospital precisa, tá? Clínica eu já não tenho tanta certeza. Como funciona o licenciamento ambiental? Ele tem 3 fases básicas. A licença prévia ou inicial, licença de instalação e licença de operação. E como funciona? Então, a primeira coisa, professor, olha só a minha ideia, olha que legal, eu quero abrir um laboratório de análises clínicas. Ótimo. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de comprar o local, alugar o local, comprar os equipamentos, peça uma consulta prévia, licença prévia, ou também chamada licença de localização. É a primeira avaliação que é feita. Então, vai ao órgão ambiental, leva todos os dados, etc., e diz assim, eu quero fazer um laboratório de análises clínicas nesse local. E daí o órgão ambiental ele vai examinar, ele pode dizer assim, não precisa de nada. Então, peça uma dispensa. Ou ele pode dizer, tudo bem, está aqui tua licença prévia, já pode começar a fazer. Ou ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem,
mas você precisa de um estudo de impacto ambiental antes de começar qualquer coisa. Você ganhou a licença prévia, daí você tem que pedir a licença de instalação. Então, assim, a tua ideia foi aprovada, agora você entra na segunda fase. Agora você pode pedir uma licença de instalação. Então, vai definir as características, ver se atende às leis municipais de uso e ocupação do solo. Se for pedido o estudo de impacto ambiental na primeira fase, ele já tem que ter aprovado. Você tem que fazer o memorial de caracterização do empreendimento, onde que vai constar, como que vai ser teu laboratório, quais equipamentos que vai usar, que tipo de resíduo você vai ter, como que você vai fazer com esse resíduo, e assim por diante. Daí, o órgão ambiental vai aprovar e vai te dar a licença de instalação. Só agora você pode entrar lá e começar a instalar os equipamentos. Só agora. Ótimo, professor. Ganhei a licença de instalação e instalei os equipamentos. Posso usar? Não. Não pode usar. Daí você tem uma terceira lei, que é a lei de funcionamento, ou mais comumente chamada terceira licença, que é a licença de funcionamento, ou mais comumente chamada licença de operação, LO. Já está tudo pronto. Teu laboratório já está todo instalado. Vou ligar. Não, só depois que você ganhar a licença de operação. Está tudo pronto. O órgão ambiental fiscal vai lá de novo, vai verificar de novo se você cumpre toda a legislação, se tudo que você prometeu na licença de instalação está lá. E daí eles vão dar a licença de operação. Primeiro em caráter precário, por um prazo definido, digamos por um ano. Depois de um ano, eles voltam lá e dão por ver se você continua fazendo a mesma coisa, daí eles dão a licença efetiva, a licença de operação efetiva, tá? Só com a licença de funcionamento, ou também chamada licença de operação, é que vocês podem fazer a cerimônia lá de inauguração, onde que vocês vão chamar o professor Klaus para cortar a fita inaugural, né? Vocês gostam muito do professor Klaus e tal, admiram bastante o professor Klaus, não é verdade? Daí, só naquele momento, vocês podem cortar a fita e ligar as máquinas. Então, hoje não é tão simples assim abrir uma empresa que possa produzir impactos ambientais. Isso serve para uma indústria, serve para produzir gasolina, serve para certos tipos de laboratório e assim por diante. Qual a ideia de tudo isso daí? Evitar que aquela atividade econômica provoque grandes impactos. Essa é o licenciamento ambiental ou a licença ambiental. Passa por uma licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Gente, perguntas até o momento, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Hein, pessoal? Professor, você vai disponibilizar esses slides? Já está lá. Obrigada. Já está desde a semana passada lá, Ivone. Só eu que não vejo, né? O professor Klaus é CDF. Eu sei, conheço. Eu gosto de fazer tudo certinho, né? Tá certo, então, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente. Ai, que aula chata, professor. Essas coisas não aguentam, professor. É meio chatinho mesmo. Eu tentei fazer mais legal aqui para vocês, mas, assim, vocês têm que conhecer isso, tá? Ah, mas, professor, nas outras áreas da biomedicina a gente não vai, eu nunca uso a legislação. Isso que vocês pensam. Isso que vocês pensam. E a base para a legislação é toda a mesma, independente da área. Tá? A base é toda a mesma. Então, agora estão discutindo a modificação da lei dos agrotóxicos, não sei se vocês estão vendo aí, está dando muita coisa para falar, né?
e tem que passar por uma série de coisas, de discussões, etc., para não provocar tanto impacto ambiental, impacto à saúde da gente, né? Assim, eu sou a favor dos agrotóxicos, mas sendo utilizados com parcimônia, né? Com parcimônia, não é sair aplicando agrotóxico de tudo que é jeito, em qualquer quantidade, não. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, nem precisa aplicar tanto agrotóxico. Em alguns casos, precisamos usar agrotóxico, mas não é assim a torta e a direita, pelo amor de Deus. Então vamos prestar atenção nessa discussão das leis dos agrotóxicos, da lei dos agrotóxicos, porque ela é muito importante, não só para a questão ambiental, mas para a questão da saúde humana. Tá? Vamos acompanhar como que o Congresso Nacional está discutindo, as fases que passa, aonde a gente pode, porque todas as leis têm discussão pública. Vocês podem entrar lá na Câmara dos Deputados, nessa discussão da lei dos agrotóxicos e dar a opinião de vocês. Pode, né? Então é muito importante que a gente participe. Estamos numa democracia. Por enquanto, estamos numa democracia. Né? Vamos ver se a gente aguenta muito tempo na democracia ainda. Mas é importante que a gente aproveite a democracia e a gente discuta aquilo que vai afetar tanto o meio ambiente quanto vai afetar as nossas vidas, a nossa saúde. Tá bom, pessoal? Agradeço a presença de todos, gente, e desejo para vocês uma excelente semana. Tudo de bom para vocês. Até a semana que vem, Arielle. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.